Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vandarlin, sou professor de matemática do 6º ano aqui da Escola Municipal de Barra Azul. Hoje nós vamos ter uma aula super importante sobre o sistema de numeração. E vocês vão me perguntar, como assim, professor, sistema de numeração? Calma lá, gente, eu vou explicar tudo para vocês agora. Esse tema nos permite estudar, por exemplo, a origem dos números, que surgiu da necessidade do homem quando nas primeiras comunidades eles começaram a desenvolver a agricultura e a criação de animais. Eles, por exemplo, quando iam tirar as ovelhas do cercado, eles colocavam uma pedrinha dentro da bolsa para contar quantas ovelhas estavam saindo do cercado. No final do dia, ele trazia essas ovelhas novamente para o cercado. E para contar quantas ovelhas eles retornaram, ele colocava as pedrinhas que estavam dentro da sacola, fora da sacola, para saber se estava faltando alguma ovelha ou não. Hoje nós vamos estudar o sistema de numeração egípcio. No slide de vocês tem dizendo assim: o esquema ao lado mostra símbolos utilizados no sistema de numeração egípcio. Eu vou fazer aqui abaixo, tá bom? Então, eu vou ensinar a vocês como desenhar esses símbolos e representá-los nos números que nós utilizamos. O primeiro símbolo é esse traço vertical, certo? O nome dele é traço vertical. Nós vamos chamá-lo de traço. Ele vale 1 no sistema de numeração que nós utilizamos. E o nome dele é traço, certo? O segundo símbolo é a asa. A asa vale 10 no nosso sistema de numeração. Vamos chamar de asa. Aí tem dizendo assim: asa semelhante a uma ferradura, mas vamos chamar só de asa para vocês lembrarem melhor, certo? O terceiro símbolo é a corda enrolada. Equivale ao valor de 100. Tem valor de 100 e vamos chamar apenas de corda. Tá bom? Corda. O quarto símbolo é a flor de lótus. Ela é mais ou menos assim. Eu vou tentar desenhar aqui, tá, gente? Parece uma bonequinha. Ela vale 1000. E vamos chamá-la de flor de lótus. Ou apenas flor. Certo? O quinto símbolo do sistema de numeração egípcio é o dedo levantado. Ele é mais ou menos assim, ó, um tracinho e puxa para o lado, tá certo? Puxa para a sua direita. Ele vale 10.000. E vamos chamar ele de dedo. Certo? O sexto símbolo é o girino. Eu vou desenhar ele assim, ó. Vou puxar uma carinha, pegar assim, ó, fazer como se fosse um peixinho, tá bom? E o olhinho. O girino vale 100.000. Girino. O sétimo e último símbolo é o homem ajoelhado. Eu vou desenhar ele assim, ó, uma bolinha, um círculo, puxar a roupinha assim, fazer umas perninhas assim e levantar as mãos, tá bom? É o homem ajoelhado, na verdade, tá bom? Ele equivale a 1 milhão. Vamos colocar homem. Certo? Beleza. Daí tem dizendo assim: é importante lembrar que, então, nesse sistema de numeração existem algumas regras que nós devemos aprender, certo? Para nos aprofundarmos nos conhecimentos matemáticos. É importante lembrar que o sistema de numeração egípcio ele é baseado em agrupamentos. Então, baseados
em agrupamentos. Ele é baseado em agrupamentos. Ele é baseado em agrupamentos de quanto? De 10 em 10, tá certo? Ele é baseado em agrupamentos de 10 em 10. Então, nós vamos multiplicando de 10 em 10 até encontrar o valor dos 7 símbolos do sistema de numeração egípcio, tá certo? Segunda regra é que os símbolos utilizados poderiam ser repetidos até 9 vezes. Então, os símbolos poderiam se repetir, então, símbolos repetir 9 vezes. Não precisa vocês anotarem essa parte, porque vocês já anotaram pelo slide, tá bom? Só tô aqui para a gente explorar melhor esse conteúdo, certo? Também diz que a cada 10 símbolos iguais, era feita a troca por outro símbolo. Então, a cada 10, trocava por outro. Trocava por outro símbolo que tivesse um maior valor, certo? Por exemplo, se nós fôssemos... Deixa eu virar aqui. Se nós fôssemos representar o número 9... Vamos lá. Nós vamos representar o número 9, certo? Esse valor equivale a 1. Então, eu posso repetir ele até 9 vezes. Então, basicamente é 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui representa 1, mais 1, mais 1, mais 1. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Esses símbolos egípcios podem ser repetidos até 9 vezes, representam o número 9. Se eu fosse representar o número 10, eu teria que utilizar quem? A asa, certo? No primeiro caso, a gente pode representar pelo traço. No segundo caso, pela asa, tá certo? E assim sucessivamente. E por último, o sistema de numeração egípcio não é posicional. O que significa isso, professor? Deixa eu anotar aqui, ó. Não é posicional. Significa que se eu inverter a ordem dos símbolos, não vai alterar o número que eu estou representando, tá certo? Eu invertendo os símbolos aqui, por exemplo, deixa eu ver, esse exemplo não se aplica bem, mas vamos tentar outro. Por exemplo, eu quero representar o número 1190. Então, eu posso fazer a flor de lótus, que equivale a 1000. Certo? O 100 é a corda e o 90 eu poderia representar até 9 asas. Então, vou fazer pequenininho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ferraduras, tá certo? Prosseguindo na anotação de vocês, certo? Tem escrito assim: escreva os números a seguir de acordo com o sistema de numeração egípcio. A letra A é o 9, letra B é o 3, letra C é o 20, letra D é o 50, letra E 3000 e letra F 12.015, tá certo? Então, e eu vou fazer aqui também esse exemplo 15.000, certo? Então, eu vou fazer aqui em outra folha para dar um pouquinho mais de espaço, tá bom? Vamos lá. Eu quero representar o 9 no sistema de numeração egípcio, tá certo? Eu sei que o 9 é o resultado de uma soma do número 1 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? 1 somado 9 vezes é igual ao número 9. Então, para eu representar esse número no sistema
de numeração egípcio, eu vou usar o símbolo traço, que é esse aqui, 9 vezes. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? Então, 9 é representado por 9 traços no sistema de numeração egípcio. Na letra B, dá para fazer nessa folha também, ele quer que a gente represente o número 3. E o número 3, ele é representado, na verdade, ele é a soma do número 1 3 vezes, tá bom? Então, somei o número 1 3 vezes, tenho o número 3, eu posso utilizar o traço novamente, que ele pode ser repetido até 9 vezes. Então, 1, 2, 3, representei o número 3. Prosseguindo na letra C, nós temos o número 20. Como é que nós podemos representar o número 20 no sistema de numeração egípcio? Nós sabemos que o 20, ele é a junção do número 1 somado 20 vezes, tá certo? Então, como é que eu posso representar o número 20 no sistema de numeração egípcio? Eu vou colocar uma asa que vale 10 e outra asa que vale 10. Nesse caso aqui eu represento 10 mais 10, tá certo? Que é igual a 20, tá bom? Nesse sistema aqui, a gente está sempre agrupando, estamos somando, tá bom? Para vocês lembrarem, tá certo? Na letra D tem o número 50. O número 50, a gente pode utilizar o mesmo símbolo que o exemplo anterior. Então, eu posso repetir a asa 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. O número 50, a gente sabe que é a junção do número 10 5 vezes e do número 1 50 vezes, tá certo? Então, o número 50, ele é representado pela soma do número 10 5 vezes e pode ser representado no sistema de numeração egípcio pela asa 5 vezes, certo? Prosseguindo. Prosseguindo com o exemplo da letra E, ele quer que nós representamos o número 3000 no sistema de numeração egípcio. Então, qual o número que eu posso somar 3 vezes, tá bom? E representar 3000? É a flor de lótus. A flor de lótus vale 1000, certo? Então, eu vou fazer uma flor de lótus, duas flores de lótus, 3 flores de lótus, tá certo? 3000. A gente sabe que aqui é a soma de 1000 mais 1000 mais 1000, que é o valor que cada flor de lótus representa, tá certo? Na letra E, ele pede para representar 12.015. Então, a gente pode representar o 12.000 como dedo, que vale 10.000, mais 2 flores de lótus, que valem cada uma 1000. E 15 eu posso colocar uma asa e 5 traços. Aqui, representando na forma da soma, nós temos assim, ó, 10.000, que é o valor do traço, mais 1000 de uma flor de lótus, 1000 de outra flor de lótus, mais o valor da asa, 10 mais 5, que foram 5 traços, tá bom? E aqui representa 12.015. 10 mais 1000, 11.000, mais 1000, 12.000, mais 10, 12.010, mais 5, 12.015, tá bom?